Deus quer abençoar a sua descendência. Na palavra de Deus para você no dia de hoje, é muito importante que você entenda que os planos, os projetos, as promessas que Deus fez para a sua vida, elas não se encerram em você, mas elas continuam. E aí talvez você se pergunte, mas como assim? Como as bênçãos vão continuar? Como que as promessas vão continuar? Sendo que eu sei que eu tenho um prazo de validade aqui na Terra. Sendo que eu sei que o meu projeto é morar com Deus na vida eterna. Então, como que essas promessas vão se perpetuar aqui no plano terrestre? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o legado. Qual é o legado que Deus tem para deixar através da sua vida? Lembrando, aqui abrindo um parênteses, para você que está chegando aqui agora no Vivendo pela Vida, eu quero te dar as boas-vindas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, basta apertar aí o botão de inscrever-se, depois você vai selecionar o sininho, vai apertar em todas e fazendo isso você será notificado sempre que estivermos com conteúdo novo. Lembrando também que estamos nas principais plataformas de podcast, então, por exemplo, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, dentre outras plataformas. Então, basta você seguir o Vivendo pela Vida Cast para receber esse alimento todos os dias aí no seu aplicativo. A mensagem de Deus para a sua vida no dia de hoje, ela é muito importante porque muitas pessoas, elas só pensam apenas nos seus projetos de vida, naquilo que Deus estabeleceu na sua jornada, na sua caminhada. Só que elas esquecem que aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a vida delas, ou aquilo que o Senhor está estabelecendo sobre a sua vida, ele não termina em você. Essa bênção, esse projeto, ele continua. E ele vai continuar até quando? Até a volta de Jesus. Então, quando Jesus voltar, nós teremos o fim dessa transferência de projetos, de bênção e de propósitos. Mas para que você entenda o que Deus está falando ao seu coração no dia de hoje, eu quero compartilhar um texto com você que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. Abraão estava bem velho e o Senhor o havia abençoado em tudo. Certo dia, Abraão disse ao seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa: faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para o meu filho Isaac. É muito interessante nós observarmos que ao ler essa passagem bíblica, Deus ele escolheu Abraão, ele chamou Abraão com um propósito, que a partir dele ele seria pai de multidões, a partir dele iriam nascer líderes, né, governadores, pessoas que iriam verdadeiramente estabelecer o reino de Deus na terra. Só que quando nós lemos aqui no versículo 1 do capítulo 24 de Gênesis, a palavra diz o quê? Que o Senhor havia abençoado em tudo. Ou seja, Abraão, ele já era um homem completo. Ele já havia cumprido a sua jornada, já havia cumprido a sua missão. Nesse momento aqui, inclusive, ele já era viúvo, sua esposa já não estava mais com ele. Então, podemos dizer que Abraão era um homem realizado. Era um homem que cumpriu o seu propósito. Mas é importante nós entendermos que a missão que Deus entregou para ele, ela não finalizou em Abraão. Então o que ele faz? Ele chama o seu servo de mais confiança, aquele mais antigo, aquele que estava dentro de casa, que conhecia a rotina da família, aquele que verdadeiramente tinha acesso à intimidade da família. Então ele chama justamente esse servo para quê? Para que ele volte lá na terra de onde ele saiu, lá no meio da parentela dele, e que de lá ele traga uma esposa para o seu filho Isaac. Olha só como é interessante a percepção de Abraão a respeito da palavra que ele recebeu de Deus e também do cumprimento dela. Porque quando Deus fala que ele seria pai de multidões, na verdade Abraão ele teve 2 filhos. Ele teve Ismael, um filho que foi concedido pela serva de Sara, Agar,
e aí ele teve o filho da promessa, Isaac. E o que é importante você entender? Que a partir do seu filho Isaac, que era o filho da promessa, de fato iria ser construído ali uma grande nação. Então, de posse desse entendimento, Abraão, o que ele faz? Ele se preocupa justamente com o cumprimento dessa jornada. Abraão sabe que os seus dias na terra estão próximos. Ele sabe que daqui a pouco não estará mais junto ao seu filho, ele não estará mais sobre o comando, né, dessa família como patriarca, mas tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele edificou na sua vida, agora vai ser transferido para o seu filho Isaac, para que Isaac então siga com a sua jornada, siga com seu propósito, siga cumprindo a palavra de Deus que o pai dele, que Abraão, recebeu. E é muito importante nós entendermos que, obviamente, Isaac, depois ele deu continuidade à palavra de Deus, ele deu continuidade ao cumprimento, né, daquilo que Deus tinha falado com seu pai Abraão, e assim vieram as gerações. Para quem não sabe, Abraão ele é considerado, né, o pai do povo judeu, foi a partir dele ali que se originou, né, o povo judeu. Então ele tem um papel muito importante na história bíblica, na construção daquilo que Deus estava fazendo ao se revelar para o seu povo, a se revelar para nações, a fazer com que verdadeiramente o seu nome fosse conhecido. E o que você precisa se atentar no dia de hoje? O que Deus está falando ao seu coração? Entenda que tudo aquilo que você está construindo na sua vida, todas as promessas que Deus te deu, tudo aquilo que Ele prometeu que aconteceria em você e através de você, é importante que você saiba que tudo isso um dia será transferido para os seus filhos. Ou seja, um dia os seus filhos darão prosseguimento a essa jornada. Um dia os seus filhos darão prosseguimento àquilo que Deus iniciou na sua vida. Por isso, muito mais importante do que nós nos preocuparmos em deixar bens materiais para os nossos filhos, é nós nos atentarmos ao legado espiritual que você precisa derramar sobre a vida dele. Então esteja em oração, esteja atento, esteja orientando os seus filhos para aquilo que eles irão receber no futuro. Chame eles para estarem próximos de você. Explique para eles aquilo que Deus tem falado com a sua vida, aquilo que Deus tem derramado em você. E a partir do momento que eles tiverem esse contato, a partir do momento que eles tiverem esse entendimento, será mais fácil para eles continuar a caminhada. Se você veio de um berço evangélico, se você veio de um berço cristão, se você vem de origem de uma família que carrega uma promessa, você sabe muito bem o que eu estou falando. Para você é mais fácil ter dado aquilo que os seus pais construíram lá atrás. E se você é alguém que é o primeiro, ou seja, se você está justamente sendo Abraão na vida da tua família, entenda que para você sim, o caminho vai ser mais difícil. Você está aí com uma foice na mão, abrindo o caminho, abrindo aquele mato fechado, se ferindo, se cansando. A fadiga vem, mas você precisa entender que todo esse esforço que está sendo feito, todo esse caminho que está sendo aberto, os seus filhos irão usufruir um dia dele. Então, é muito importante que você tenha esse entendimento, é muito importante que você traga a sua prole, a sua herança, as flechas que o Senhor te deu para perto de você. Porque com certeza, se você tiver esse entendimento e transbordar na vida deles dessa forma, eles irão ainda mais longe do que você foi. E isso será uma bênção, isso é o cumprimento da palavra, isso é o cumprimento do reino, isso é a evolução espiritual que o Senhor espera que nós tenhamos. Então a palavra de Deus para você no dia de hoje é: foque na sua herança, foque no legado que você irá deixar, no legado que você está construindo para os seus filhos. E eu tenho certeza que, assim como Abraão, você chegará ao final da sua vida cumprindo tudo aquilo que precisava ser feito, sendo abençoado abundantemente pelo Senhor e transferindo tudo aquilo que você recebeu para a vida dos seus filhos.